A Lei Maria da Penha completou 10 anos em agosto de 2016. Embora suas evoluções, o cenário de violência contra a mulher apresenta ainda dados críticos. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que no mínimo 527 mil pessoas sofrem abusos por ano. E dessa quantia, apenas 10% chega ao conhecimento da polícia. Violência contra a mulher é o tema do Papo.com de hoje. Para melhor esclarecimento sobre o assunto, temos como convidada a doutora Ivete Boulos, coordenadora do Naves no Hospital das Clínicas. Bem-vinda, doutora. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Claro, é um prazer tê-la aqui. Para dar início ao nosso programa, vamos acompanhar a história da Isabel da Silva, estagiária de assistência social. A minha história começou assim, fiquei 26 anos casada e vivendo a agressão psicológica, né? Porque eu creio que essa é a pior, que te deixa sequela pro resto da vida. E foram coisas fortes que eu vivi, cuspiu na minha cara, falava que eu era gorda, me chamava de Brastemp, né, que eu era fria, e várias outras coisas que pedia para Deus, para que Deus me levasse embora, para mim fazer companhia com meu pai. Então foram coisas muito fortes que eu sofri psicologicamente falando, né? Que eu era gorda, parecia uma jiboia de laboratório, que um monte de bosta de cachorro valia mais do que eu. Então foram coisas assim muito fortes que eu sofri e fui levando. Os anos foram passando, os outros foram passando, que eu era burra, que eu era incapaz de dirigir, que eu não conseguia pegar um carro porque eu era burra. Então eu fui pegando aquilo para mim, porque a gente pega, no começo a gente acha que é tudo aquilo mesmo. Aí você se olha no espelho e acha a pior das mulheres possível nessa vida. Doutora, imaginamos o quão frequente seja a procura de ajuda de atendimento médico nos casos de abuso físico e sexual. Para o abuso psicológico, o hospital também oferece essa ajuda? Como funciona? Sim, é muito mais difícil uma pessoa chegar no hospital falando só da sua violência psicológica. Quando a violência psicológica atinge já um grau mais intenso, ela já chega com nomes de doenças, certo? Com comprometimentos mais graves, né? Como vários estádios da síndrome de estresse pós-traumático. Mas lembre-se que a violência psicológica é tão grave, principalmente quando ela é atrelada tanto a violência doméstica, que seria o caso da Isabel, como a violência sexual. Geralmente, a violência sexual, ela está sempre, certo, com a violência psicológica associada, principalmente quando acontece dentro de casa, certo? Ou com a violência do parceiro íntimo. E a situação da Isabel, que é bem típico mesmo, né? A calúnia, a difamação, a humilhação, o desmerecimento, né? Você não é incapaz de fazer qualquer coisa. Então, e a mulher vai assimilando e ela vai acreditando que ela é daquela maneira, até ela conseguir, né, se encorajar, se empoderar para superar todas essas humilhações que ela sofre. Só assim ela pode sair desse ciclo. Eu imagino quão abalada elas chegam, independente do abuso, e a equipe de vocês tem um treinamento específico para melhor capacitação? Sim, eu acho que toda a equipe que trabalha com a violência, no caso nós somos o Naves da violência sexual, a nossa equipe tem que ser bem capacitada, certo? Competente e sensibilizada. A equipe multiprofissional é o carro-chefe de atendimento em qualquer instituição. Então não adianta achar que qualquer profissional vai ser determinado para aquela área e trabalhar com aquelas ações. Então a pessoa tem que ter um olhar certo e atitudes sensibilizadas para o atendimento. Isso é fundamental. E fazem parte da equipe, além dos médicos, os psicólogos e assistentes sociais, é isso? Sim, na nossa equipe, a equipe praticamente é um todo. A gente capacita o porteiro. Se chega na calçada e a primeira pessoa que a vítima vai conversar é com o porteiro, esse porteiro tem que saber ouvir, tem que saber encaminhar o mais rápido possível para a equipe de pronto atendimento, que já existe a enfermeira, assistente social ou médico, importa de pronto-socorro. E a assistente social é muito importante, a psicóloga, a enfermagem, o médico dentro das diversas especialidades.
Você lembra, Bruna, que às vezes a violência sexual, elas chegam principalmente em pronto atendimento com outros nomes. Ela pode entrar com a gravidade do trauma físico, ela pode entrar com o nome de queimadura, ela pode entrar com o nome de um neurotrauma. E depois é desvendado. É desvendado o que aconteceu, certo? Também a violência sexual naquele momento. Entendi. E como o psicológico da vítima é trabalhado durante o tratamento? Isso demora algum tempo, né? Nem todos são resilientes, nem todos nós humanos temos uma capacidade e que tem um determinado tempo. A mais B é igual a C. Sofreu uma violência, vai ser acolhida, acompanhada, tratada. É obrigatório que em 6 a 12 meses esteja recuperado. Depende muito. O impacto é muito importante, tanto da tentativa do estupro consumado, tanto os casos agudos, como casos de décadas, certo? Ainda silenciados, certo? E cada um tem a sua resposta. Então, geralmente, para nós, o atendimento médico se mantém em torno de 6 meses, 8 meses, mas a psicologia sempre acompanha um tempo mais essas pacientes. É preciso um tempo maior. E como eu te falei, vai variar mesmo de caso a caso. Existe quase que um tratamento individualizado para cada padrão de resposta da pessoa. Tá. E doutora, depois ela sofreu o abuso psicológico, físico ou sexual. Ela fica um tempo silenciada. Acontece das pessoas virem procurar depois de muito tempo? Claro, claro, claro. É uma das coisas mais importantes quando a gente fala do acolhimento. Esse momento nunca pode ser adiado. O momento que da procura da pessoa. Se for em pronto-socorro, certo? Essa pessoa vem, mesmo que já aconteceu há algum tempo e que não tem a indicação das recomendações das profilaxias, das anticoncepção emergencial, das condutas mais imediatas, mas elas são acolhidas e são direcionadas para o ambulatório, onde lá elas também vão ser avaliadas, se adquiriu alguma DST, certo? Psicologicamente vão ser acompanhadas, vão ter um período em que elas vão ter o apoio médico e psicossocial. Isso é muito importante. Esse momento em que um abuso crônico, às vezes essa poeira que não é mais poeira, que já cresceu dentro da pessoa, somatiza, sai com o nome de depressão, sai com o nome de dependência química, sai com o nome de dor crônica pélvica. Pode ter várias maneiras de se apresentar depois. Mas neste momento em que a pessoa teve aquele ímpeto de coragem de revelar aquele segredo, você jamais pode dizer, vamos marcar a consulta para a semana que vem. Se não tiver acolhida naquele momento, vai passar talvez mais um longo período em silêncio. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouco das profilaxias citadas. Ok. Voltamos já. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos conversando com a doutora Ivete Boulos sobre o atendimento às violências contra a mulher. Doutora, a Lei Maria da Penha defende terapias específicas às vítimas do estupro, como as profilaxias antirretroviral e o aborto em alguns casos. Você acha, como funciona isso? Tem um prazo máximo para a mulher que foi abusada procurar ajuda médica? Tem sim, certo? Não só a Lei Maria da Penha, essa é preconizado, é uma recomendação universal, Bruna, em relação às profilaxias recomendadas para evitar as DSTs e principalmente uma gestação pós-estupro, que significa uma revitimação. Possivelmente é olhado como uma segunda violência. Então, até 72 horas,
certo? Oferecido em pronto-socorros, em pronto-atendimentos, as profilaxias para as doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite B, sífilis, gonorreia, etc. Então, é interessante lembrar a anticoncepção emergencial, que pode ser estendida até 100 horas, né? E lembrar que essas pessoas, embora tenham essas recomendações e esse tempo, as pessoas que já ultrapassaram este período, elas podem ser acolhidas, atendidas e serem acompanhadas também. O atendimento não se baseia exclusivamente nas recomendações. Recomendações fazem parte. Tá. E o projeto de lei 5.069 de 2013 discute a obrigação da mulher em apresentar um boletim de ocorrência para ter acesso ao aborto em caso de estupro. Você acha que esse pode ser um retrocesso? É mais do que um retrocesso, né? Eu nem considero isso um projeto de lei, como eu já falei anteriormente em outras situações, eu acho isso uma ameaça, certo? A integridade, a saúde sexual, um desrespeito a todos os direitos conquistados pelas mulheres aqui no Brasil com o passar dos tempos. A lei é dos anos 40, né? Já naquela época já se tinha um respeito em relação à mulher que sofreu violência sexual, em relação a gestação pós-estupro, que já tinha orientação para os serviços em relação ao aborto pós-estupro. A anticoncepção emergencial, a pílula do dia seguinte, então o retrocesso de não ser oferecido, de passar primeiro pelo delegado para ela ser revitimada na delegacia. Então, realmente é um absurdo. Essa lei está ainda em trâmite, nem chegou no Senado, essa lei ainda está na Câmara dos Deputados e a gente espera realmente que ela não vá para frente. Banida, né? Você participa de muitas palestras junto à secretaria. O foco de vocês é encorajar as mulheres a denunciarem ou é uma solução para o abuso não acontecer mais ou até uma junção dos dois? É uma junção dos dois, porque, na verdade, a própria equipe nossa, quando se reúne, nós atendemos e tendo uma qualidade no atendimento, mas a gente, quando reconhece que estamos atendendo a consequência. Os pacientes, quando chegam para a gente, nos serviços de atendimento, a violência já aconteceu. O ideal seria realmente trabalhar a prevenção dessa violência. Para trabalhar a prevenção, a educação é fundamental. E a certo? Denúncia faz parte disso, A né? denunciar, para deixar mais transparência, para que tenha mais políticas públicas dirigidas para esse tema, para que a gente possa ter mais recursos, organizar uma rede de serviços, isso é fundamental. Então precisa ser mais transparente. Mas ao mesmo tempo, para ser mais transparente, a mulher só se sente segura se ela tiver qualidade nos locais onde ela procura. Vamos acompanhar ainda o que a Isabel tem a falar sobre o apoio às vítimas em uma entrevista concedida à nossa repórter Tainá Gomes. Hoje está sendo mais divulgado, não tinha tanta divulgação, não tinha tanta credibilidade. Até hoje você escuta falar assim, mas não vai adiantar nada a Lei Maria da Penha. Tantas mortes por aí, né? Mas por que tantas mortes? Porque elas não procuraram. Elas não procuraram saber o que a parte jurídica pode fazer por ela, a defensoria pública, o que a parte médica pode fazer por ela, da psicologia, das atendentes da clínica geral, né, ginecologistas podem fazer por elas. Então elas ficam sem saber para que lado atira. Então elas têm que saber que tem um disque proteção, que ele vai dar todo o respaldo para elas, tem uma defensoria pública a favor da mulher, tem e que ela funciona, mas só vai funcionar a partir do momento que a mulher acreditar naquilo. Dados divulgados no Balanço dos Atendimentos do Ligue 180 em 2015 revelou que 50,16% dos relatos registrados são de violência física, 30,33% de violência psicológica e 5,17% de violência sexual. De volta para o estúdio. Em uma das suas palestras, você citou epidemia silenciosa de abusos sexuais, que é o que a sociedade vive. Como você explica isso? Tem várias definições. Quando eu falei sobre isso, eu estava mostrando um diapositivo com definições da Organização Mundial da Saúde, da ONU, do Ministério, certo? De definições para você classificar a violência sexual, não classificar, mas definir melhor. E realmente, né, você saber que é um toque, certo? Ou mesmo sem toque, certo? Mas atitudes não permissivas, né, que não tenham sido permitido pela mulher, sem o seu consentimento. Mas essa epidemia silenciosa é para você ter ideia do número.
Todas essas estimativas, elas são de acordo porque a cada 11 minutos sofre um estupro, ou porque a população é 0,2% em relação à população brasileira, é que vem esses números. Mas a gente sabe que a violência, ela não tem fronteiras. A subnotificação também não tem fronteiras. Países como Estados Unidos, Canadá, também tem violência sexual e também tem 80% a 90% não notificados. Então, a ameaça, a vergonha, a culpa, certo? O constrangimento, a humilhação, como a da Isabel, certo? Ela faz com que a mulher não procure ajuda, ela não procure socorro. Tem muitas Isabel em ambulatórios médicos por aí, tratando como se fosse depressão, tratando como se fosse uma dor crônica, certo? Ou com outras somatizações dessa violência psicológica sofrida. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelo fim da cultura do estupro, denunciem, e por hoje é só. Muito obrigada também. Obrigada a você.